Eu falei que a nossa vida cristã, depois na terceira ministração, eu falei sobre as características de uma vida cristã. Eu falei sobre 6 princípios de uma vida cristã. E a mais importante é que a sua vida cristã ela é espiritual. Deus te deu uma vida cristã e você tem que zelar por essa vida e ela é uma vida espiritual. Tudo começa no espírito, não é mais na mente, não é mais nas emoções, não é mais nos sentimentos, não é mais nas suas vontades. Agora, a sua vida tem que ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E você tem o Espírito Santo que habita dentro de você e você deve viver em comunhão com Ele. A semana passada, eu falei sobre que aqueles que têm uma vida cristã verdadeira, eles renovam essa vida cristã diariamente. Você não pode cuidar da sua vida cristã só no domingo, no dia que você vir no culto ou na quarta-feira. Não, a sua vida cristã é diária. Você tem que alimentar-se da palavra de Deus, você tem que cultivar a presença do Espírito Santo, você tem que andar com Deus, você tem que viver essa nova vida cristã. E hoje eu quero continuar falando. Hoje eu quero falar sobre a essência da verdadeira vida cristã. O que é a essência? A essência é a coisa mais importante da sua vida cristã. A essência é a coisa principal na sua vida cristã. O foco central da sua vida cristã. Qual que é o foco da minha vida cristã? Qual que é a coisa mais importante da minha vida cristã? Qual que é a coisa principal da minha vida cristã? Então eu quero falar sobre isso nessa noite. Então eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, abra os olhos, entendimento, o coração, que caia toda a venda, que caia toda a escuridão, que a luz do Senhor brilhe, e que, assim como a tua palavra diz, que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra, que essa palavra entre no coração, ilumine, mostre a realidade, a verdade, e que cada um aqui viva a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Abre sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, e aqui a palavra de Deus nos mostra a primeira coisa sobre a finalidade da sua vida cristã. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Quanto ao mais, irmãos, vocês aprenderam de nós como devemos viver e agradar a Deus. E de fato, estão vivendo assim. Agora pedimos e os encorajamos no Senhor Jesus que continuem crescendo cada vez mais. Cada vez mais. Então, olha só. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando com a igreja de Tessalônica. E ele está falando, irmãos, vocês aprenderam conosco como vocês devem viver e agradar a Deus. E aí ele fala, e de fato, eu tenho observado que vocês estão vivendo assim. Agora eu quero pedir e encorajar vocês que no Senhor Jesus vocês continuem crescendo cada vez mais nisso. Então, primeiro, a finalidade da nossa vida cristã é agradar a Deus. Olha aqui para mim. Uma das coisas principais da sua vida cristã é agradar a Deus. Então, eu e você, nós não vivemos mais para satisfazer o nosso ego. Nós não vivemos mais para fazer as coisas do jeito que nós pensamos, do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos, do jeito que nós desejamos. Nós devemos viver agora a nossa vida cristã para agradar a Jesus, para agradar a Cristo, acima de tudo na nossa vida, de qualquer coisa, de qualquer desejo, de qualquer pensamento, de qualquer vontade, de qualquer escolha, nós devemos ver se nós estamos agradando a Jesus. E ele está falando, olha, vocês aprenderam a viver e agradar a Deus. Isso é maravilhoso.
ter uma vida voltada para agradar a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pastor, então agora eu não sei, porque eu vou ter que me anular. Para mim agradar a Deus, eu vou ter que deixar de viver a minha vida. Eu não vou ter mais vida, então. Tem gente que pensa assim. Se eu for agradar a Deus, então eu não vou ter mais vida. Não. Muitas vezes, sim. Muitas vezes você vai ter que lutar contra a sua velha natureza, contra o velho homem, contra a sua velha maneira de pensar, contra a sua velha maneira de agir. Muitas vezes você vai ser colocado diante de você a sua vontade e a vontade de Deus. Qual que vai prevalecer? Porque a sua vida cristã é para agradar a Deus. Então Deus muitas vezes vai confrontar, mas isso não significa que você não vai ter mais vida. Pelo contrário, quando você busca agradar a Deus, somente, olha aqui para mim, somente quando você busca agradar a Deus é que você vai ter uma vida boa, perfeita e agradável. Pastor, mas eu estou servindo a Deus e a minha vida não está boa, não está perfeita, não está agradável. Com certeza, começa a analisar a sua vida. Tem princípios que você está falhando. Pode ter certeza que tem coisas que Deus já mandou você fazer e você ainda não está fazendo. Pode ter certeza que você está em conflito com coisas que Deus espera que você faça e você ainda não está fazendo. Porque quando você agrada a Deus, a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então Deus ele te dá um manual para você ter uma vida boa, uma vida perfeita, uma vida agradável. Pode ter certeza que se você não está vivendo essa vida ainda, é porque tem coisas que precisam ainda ser mudadas na sua vida. Tem coisas que você precisa abrir mão. Então a finalidade é agradar a Deus. Eu pergunto, você tem agradado a Deus nesses dias? Agradar a Jesus, agradar a Deus, traz benefícios para a sua vida. Agradar a Deus não é obrigação, é prazer. Você precisa mudar a sua mentalidade. Se você pensa que é difícil viver a sua vida cristã, que é difícil servir a Deus, que é difícil se submeter à vontade de Deus, é porque sua carne ainda está falando alto dentro de você. Seu velho homem, sua velha natureza ainda está forte aí dentro de você. Porque agradar a Deus não é obrigação, é prazeroso. Deus não te obriga você a agradar a Ele. Deus quer um coração voluntário. Deus quer que você se prontifique a agradar a Ele. Então, a sua vida cristã é para agradar a Deus. Agora, abre lá em Deuteronômio, capítulo 11. Vou achar aqui que eu acabei comendo o versículo. Deuteronômio, capítulo 11. Versículo 13. Desculpa, versículo 27. Também o 13 também fala, mas melhor 27. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje te ordena. Segunda finalidade da sua vida cristã deveria ser dia a dia você obedecer a Deus. A finalidade principal da nossa vida cristã
deve ser sempre, em todo tempo, obedecer a Deus. Por quê? Isso aqui é importante. Por quê? Porque a obediência, presta atenção, a obediência a Deus e aos mandamentos e aos princípios do Senhor é o caminho mais curto para você ser abençoado. Olha só o que Deus está falando aí. Vocês terão o quê? Bênção. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus, que Ele ordena a vocês. Qual que é o caminho mais curto para mim ser abençoado? Obedecer a Deus. Fazer aquilo que o Senhor ordena. Fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Fazer, viver e andar dentro dos princípios. Viver e andar de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. É o caminho mais curto para você ser abençoado. Por que muitas vezes as bênçãos são retidas na vida das pessoas? Porque ela está, em algum momento, ela não está cumprindo com aquilo que Deus está. De situações difíceis. A obediência, ela vai te livrar de investidas, muitas vezes, do diabo na sua vida. De situações ruins. A obediência, ela vai trazer prosperidade sobre a sua vida. Olha só, quantos aqui querem ser abençoados? Então a obediência, ela traz prosperidade. A obediência, ela vai te proteger. Quando você está debaixo da vontade do Senhor para a sua vida, você está debaixo de proteção. Então isso é importantíssimo. A obediência também, quando nós obedecemos a Deus, nós estamos demonstrando amor, nós estamos demonstrando confiança, nós estamos demonstrando fé, nós estamos demonstrando dependência de Deus. Nós estamos dizendo para o Senhor que nós cremos naquilo que Ele está falando, que nós cremos naquilo que Ele está pedindo, que nós sabemos que Ele tem o melhor. Então isso demonstra credibilidade, que Deus tem credibilidade com você. Quando nós não obedecemos, nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos falando, Senhor, eu não creio que o Senhor vai me abençoar se eu fizer isso. Senhor, eu acho que o que eu penso para mim é melhor do que o que o Senhor pensa. Senhor, eu acho eu acho que eu não dependo do Senhor. Então, quando nós não obedecemos ao Senhor, nós estamos caminhando num caminho de morte, num caminho de problemas, num caminho de dificuldade. Então é importante você obedecer. Nesses dias, o que Deus tem pedido para você? Não resista, obedeça. Porque Deus quer levar você para um lugar de bênção. Todas as vezes que você obedece ao Senhor, você sobe de nível. Todas as vezes que você obedece ao Senhor, novas bênçãos vêm até você. Há um novo nível de bênção. Quanto maior o seu nível de entrega, de obediência, maior vai ser o seu nível de bênção e recompensas do Senhor na sua vida. Outra coisa importante, está lá em Filipenses capítulo 3. Filipenses até o 10. Filipenses capítulo 3, até o versículo 10. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever a vocês, do versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Porque perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Vou passar. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição
e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Pode passar aí, pode passar. Para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha só, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando da importância de você conhecer a Jesus. Nos versículos anteriores que nós lemos, o apóstolo Paulo ele faz uma lista das coisas que ele conquistou e de quem ele era. Ele fala, olha, eu era zeloso, eu era judeu, eu estudei na escola de Gamaliel, olha, eu tenho tantos currículos, eu tenho tantas coisas, eu era fiel ao judaísmo, eu seguia a risca, tanto que eu até perseguia a igreja. E aí ele traz um currículo das realizações de quem ele era, da importância que ele era. E depois ele fala assim, olha, eu larguei tudo isso, considerei isso tudo como lixo para mim poder conhecer a Cristo. Para mim, nada mais dessas coisas importam. O que me importa é conhecer a Cristo. Então, o que é o mais importante da sua vida cristã? O desejo de conhecer a Jesus. Se você é cristão, se você diz que tem uma vida cristã, mas o seu desejo não é conhecer cada dia mais a Jesus, tem alguma coisa errada no seu cristianismo. Você deveria se empenhar em conhecer Jesus. Todo cristão que realmente vive uma vida cristã verdadeira, ele vai desejar conhecer a Jesus. É fácil. Olha aqui para mim. Olha para a sua vida. Suas orações. Todas as suas orações, você manifesta o desejo de conhecer a Jesus? Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te tocar. Senhor, revela-te a mim. Se mostra a mim. Se a maioria das suas orações é pedindo coisas para Jesus e nunca você ora pedindo para conhecer a Jesus, está errado. Precisa mudar. Porque quanto mais você conhecer a Jesus, quanto mais você aprender de Jesus, mais você vai ser transformado. Quanto mais você quiser ter o desejo de conhecer a Jesus, mais você vai ser transformado. Por quê? Porque Ele é a razão da nossa vida cristã. Jesus é a razão da sua vida cristã. Tem gente que se frustra, por quê? Porque estou buscando a Deus, para Deus me dar isso, para Deus me dar aquilo, vai se frustrar mesmo. Porque pode ser que chegue uma hora que Deus vai te dar aquilo que você tanto quer, e você vai ver que aquilo não vai satisfazer o seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, bens, riquezas, aquilo que você tanto gostaria de ter, que você acha que vai mudar a sua vida, não vai mudar a sua vida. A única coisa que vai mudar, vai trazer alegria, vai trazer satisfação, vai trazer realização dentro de você, é quanto mais você conhecer a Jesus. E tem uma coisa, quanto mais você conhecer a Jesus, mais você é atraído por Ele, e mais você quer conhecê-lo, e mais você quer estar com Ele, e mais a presença dEle te traz alegria, e menos as outras coisas começam a ter valor na sua vida. O dinheiro já não faz tanta diferença. Um carro, uma casa, um bem, para você tanto faz ter, quanto não ter, porque a sua verdadeira alegria, a sua verdadeira satisfação está nele. Então você tem que se empenhe, meu irmão e minha irmã, a sua vida cristã em conhecer a Jesus. Quanto mais você conhecer a Jesus, mais você vai querer. Quanto mais te conheço, eu te quero mais. Quanto mais te conheço, eu te quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ah, Senhor, qual foi a última experiência que você teve com Jesus?
Todas as vezes que eu tive experiências com Jesus, eu, eu fico falando para ele, Senhor, é muito rápido. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais. Todas as experiências que você tem, você quer mais. Já falei para os irmãos, eu tive algumas experiências com Jesus. Eu tive uma experiência dentro do meu carro, por alguns segundos. Eu falei, Senhor, eu quero mais. Quero mais. Eu senti a presença de Jesus dentro do meu carro, sentado do meu lado. E eu chorava porque eu sentia algo tão poderoso naquele ambiente em que estava eu e ele. Eu estava orando uma vez na minha casa e fui transportado para um lugar, eu acredito que seja o céu. Eu fiquei alguns segundos ali e eu não queria voltar mais. E quando eu voltei, eu falei, Senhor, me leva de volta, me leva de volta, me leva de volta. Eu quero mais, eu quero mais. Você está orando e de repente você sente que Jesus está no ambiente e você não quer sair daquele ambiente. Você começa a chorar, uma alegria invade teu coração, você não consegue se conter, você não consegue segurar. E quando acaba, você fica com aquele sentimento de que você quer. Já teve essa experiência? Se você ainda não teve, eu quero declarar que nesses dias você vai ter essa experiência com Jesus. Talvez você se sente vazio, você se sente cansado, desanimado, oprimido, você se sente sem sentido a sua vida. Por quê? Porque está faltando Jesus aí. Está faltando você desejar Jesus. O desejo da sua vida deveria ser em conhecê-lo. Porque ele está falando assim, buscar-me-eis e me acharei quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Clama a mim e responder-te-ei, e eu vou mostrar coisas grandes para você que você nem imagina. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abriu o seu coração, eu vou entrar, eu vou cear com ele, e eu vou fazer nele morada. Sabe, Jesus quer se revelar a você. Olha para o seu irmão e fala para ele, Jesus quer se revelar a você. Ei, Jesus quer se revelar a você. Qual que é o desejo do seu coração? Talvez seus olhos estejam fechados para isso. Talvez você esteja enxergando outras coisas. Não, eu estou olhando para isso, eu quero essa bênção, eu quero isso. Mas Jesus está falando, eu estou aqui, filho. Estou de braços abertos te esperando, eu quero me revelar a você, eu quero ter intimidade com você, eu quero falar coisas que você nem imagina, eu quero trazer experiências na sua vida que você ainda não teve. Então a sua vida cristã, a essência, o principal da sua vida cristã, você deveria orar todos os dias, Senhor, eu quero te ver, eu quero te contemplar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter experiência com o Senhor, eu quero me relacionar com o Senhor. Ah, meu Deus, eu quero! Posso ouvir um amém? Se isso não te empolga, irmão, se isso não te traz empolgação, você ter experiência com Jesus, alguma coisa muito errada, precisa mudar. 1 João capítulo 6, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz aí. 1 João 6, 2. Desculpa, capítulo 2, versículo 6, ao contrário. 1 João 2, 6. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Pode passar. Versículo 7. Amados, não escrevo a vocês um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a mensagem que vocês ouviram. Pode passar. No entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas se dissipam e já brilham a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas.
Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Volta lá para o versículo 6. A tarefa da nossa vida cristã é, nosso modo de viver é andar com Ele e ser como Ele. Olha só, quem afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. Olha aqui para mim. A principal coisa da sua vida cristã é andar com Jesus e como Jesus. Pergunta para o seu irmão, você anda com Jesus? Olha para o seu irmão e pergunta para ele, você anda como Jesus? Então olha só, andar com Jesus deveria ser o principal foco da sua vida cristã. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Para que diariamente você esteja em comunhão com Ele. Ei, o Espírito Santo, ele habita dentro de você, para que diariamente você esteja em comunhão com Ele. Então, você deveria todos os dias estar em comunhão, falando com o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem revela Jesus para você. Quanto mais comunhão você tiver com o Espírito Santo, mais ele vai revelar Jesus para você. Porque o próprio Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele não falaria dele mesmo, mas ele revelaria Jesus para as pessoas. Então tem uma função o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo tem a função de revelar Jesus para você. Como é que o Espírito Santo vai revelar Jesus para você? Você andando com ele. Andando com o Espírito Santo. Quanto mais você anda com o Espírito Santo, mais ele vai revelar Jesus para você. Agora, quanto mais revelação você tem de Jesus, mais parecido com Jesus você fica. Olha o que ele diz aí. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Quanto menos de Jesus as pessoas manifestam na vida, é por isso que tem muito crente que envergonha o Evangelho. Ei, tem muito crente que envergonha. Você conhece algum crente que envergonha o Evangelho? Sim ou não? Você olha e fala assim, esse cara é crente? Você já viu esse tipo de gente? E todo mundo duvida que ele é crente, mas ele diz que é crente. Por quê? Porque ele não anda como com ele. Porque quem anda com Jesus tem a sua vida transformada. Quem anda com o Espírito Santo vai transformando a vida dele. O Espírito Santo vai ajudando ele a vencer o pecado, vai ajudando ele a vencer o mundo, vai ajudando ele a vencer o seu velho homem. E aí, conforme você vai obedecendo ao Espírito Santo, o que acontece? Você vai ficando cada dia mais parecido com Jesus. Andar como Jesus é praticarmos as mesmas obras dele. É andar em amor. O apóstolo João está falando, olha, quem não ama, está em trevas. Então, se você não ama as pessoas, se você não ama o seu irmão, se você não... Ele está falando, está em trevas. Por quê? Porque quem conhece Jesus, quem anda com ele, vive como ele. E aí, quem anda com Jesus tem compaixão. Quem anda com Jesus tem uma vida de fé. Quem anda com Jesus tem misericórdia das pessoas. Quem anda com Jesus prega o reino de Deus. Porque, olha aqui para mim que eu vou falar para você agora.
Você se parece com quem você mais admira. Olha para o seu irmão e fala para ele: você se parece com quem você mais admira. Quem que você tem admirado? Quem é mais que você admira? Os jovens, os adolescentes. Se você pegar os adolescentes, eles se parecem com quem mais eles admiram. Pode ver. O adolescente começa a admirar um cantor, um músico, aí daqui a pouco ele está vestindo as mesmas roupas. Sim ou não? Daqui a pouco você olha para ele assim, ele está vestindo as mesmas roupas, está tendo os mesmos jeitos, o mesmo palavreado, as mesmas atitudes. Eu tenho 2 adolescentes em casa. Né? Eu sei o que é isso. Mas dentro da igreja também, nós temos cristãos adolescentes. E aí, pelas conversas, aí você vê quem que ele está admirando. Quem é que ele mais admira? Não tem uma conversa sobre Jesus na sua vida, é alguma coisa errada. Se de 200 palavras que você fala, não sair uma palavra sobre Jesus, tem alguma coisa errada. Então você se parece com aquele que você admira. Quem você admira? Quem afirma que permanece em Jesus deve andar como ele andou. Quem afirma que permanece nele deve andar como ele anda. Quantos aqui estão em Jesus? Levanta sua mão. Quem aqui está em Jesus? Glória a Deus, eu creio, eu acredito. Eu acredito que você está em Jesus. Suas atitudes têm que ser as atitudes de Jesus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Eu quero encerrar aqui. 2 Tessalonicenses 1, 12. Olha o que diz aí. Oramos assim, para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado por meio de vocês. E vocês nele, segundo a graça que nosso Deus, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A finalidade da nossa vida cristã é glorificar a Deus. Nós fomos feitos, salvos, transformados para a glória de Jesus. Vou repetir, você foi feito, você foi salvo e você foi transformado para a glória de Jesus. Por isso, tudo que você fizer deveria ser para glorificar o nome de Jesus. Eu pergunto para você, vou perguntar de novo. Tudo que você tem feito está glorificando a Jesus? Tudo que você faz na sua vida é para glorificar a Jesus? O que sai da sua boca é para glorificar Jesus? Quando você vai conversar com uma pessoa, aquilo que você fala glorifica o nome de Jesus? O seu trabalho, aquilo que você faz no seu trabalho, a maneira como você faz, glorifica o nome de Jesus? As escolhas que você faz na sua vida têm o objetivo de glorificar o nome de Jesus? As decisões que você toma na sua vida,
é com o objetivo de glorificar o nome de Jesus, a maneira como você se veste é para glorificar o nome de Jesus, a maneira como você se comporta em determinados lugares glorifica o nome de Jesus. Então, a sua vida é para glorificar Jesus. Então, quando você faz tudo que você fizer, irmão, daqui para frente, pense nisso. Tudo que eu faço é para glorificar o nome de Jesus. Quando você cozinha para o seu marido, não é para o seu marido que você está cozinhando, é para Jesus. Quando você trabalha o seu serviço, o serviço das suas mãos, não é para a pessoa que está ali fazendo, é para glorificar a Jesus. Quando você anda por aí, tudo que você faz, as escolhas, as decisões que você toma, você tem que fazer visando glorificar o nome de Jesus. Essa deveria ser a vida cristã de todos os crentes. Então, antes de você fazer qualquer coisa, Senhor, o que eu devo fazer? Eu quero glorificar o teu nome. Porque quando você faz as coisas pensando em Jesus, as coisas começam a dar certo na sua vida. Então, quando você faz um serviço para uma pessoa e ela olha e gosta daquilo, ela olha e fala, nossa, essa pessoa condiz com o que ela diz. Ela diz que é crente, que é servo de Deus, e ela faz um serviço com excelência. Você está glorificando a Deus com o seu serviço. Quantas pessoas chegam em mim e falam assim, olha, eu gosto de fazer o meu serviço com você, porque eu venho aqui, toda vez que eu venho aqui, o serviço sai bem feito. Às vezes não sai, mas não é culpa minha. É do Gabriel, estou brincando. O Gabriel também faz com excelência. Mas olha, as pessoas, elas falam que vocês fazem com excelência. E quando as pessoas falam isso, eu falo, glória a Deus. Não é culpa só do Gabriel, não, do Michel também, quando ele vai lá de casa. Olha o Léo aí também, né? Tô brincando. Mas olha só, aquilo que você faz vai glorificar Deus ou vai envergonhar o Senhor? Quantas vezes as pessoas chegam em mim e falam assim, você é pastor? Sou. Ó, eu conheço um crente que é safado, aquele cara é safado. Já ouviu essa frase? Aquele cara é safado. Aquele cara não é crente não, só fala que é crente. Envergonhou o nome de quem? Do Senhor. Mas quando você faz as coisas pensando em glorificar Jesus, isso vai render glórias ao Senhor. Isso vai dignificar a vida da pessoa. Então, tudo que você fizer, pense nisso. Sua vida cristã é para isso. É para que as pessoas olhem e falem, ali vai um servo de Deus. Olha, essa pessoa você pode fazer negócio com ela, porque ela é um servo de Deus. Olha, essa pessoa aqui, ela parece com Jesus. Então, a finalidade da sua vida cristã é essa, é glorificar o nome de Jesus. É de pé em nome de Jesus. Você tem a oportunidade nessa noite de se aproximar de Jesus. Se você tem encontrado dificuldade na sua vida cristã, de ter um relacionamento com Jesus, se você tem dificuldade de obedecer ao Senhor, tem algumas coisas que você não está conseguindo, você não tem tido experiência com Jesus,
Se você não tem andado com Ele, sabe, nessa noite o Senhor quer te dar a oportunidade de você se aproximar dEle. Você tem a oportunidade de se aproximar de Jesus através da oração. O Espírito Santo quer te ajudar. Se você acha que é difícil viver a vida cristã, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, é difícil viver a vida cristã. Às vezes as pessoas chegam e falam: é difícil viver a vida cristã. Eu falo: não, não é não. Difícil é você viver a velha natureza. Aí é difícil. Você viver a velha natureza é difícil. Por quê? Porque você é escravo. A vida cristã te traz liberdade. Você está caminhando para o inferno na sua velha natureza, seu velho homem. O caminho é o inferno. A vida cristã, vida eterna. Você já começa a viver a vida eterna. O velho homem, você é influenciado por demônios. Sua vida cristã, você é influenciado pelo Espírito Santo. Sua velha vida, quem vive dentro de você são os demônios. É influenciado por espíritos malignos. Aqui não, aqui é o Espírito Santo que está te influenciando. Você tem um ajudador. Na velha vida você não tem ninguém a seu favor, tem contra. Mas aqui tem alguém que te ajuda. Tem o Espírito Santo que é seu conselheiro. Tem o Espírito Santo que não te abandona, que está todo o tempo. Então não é difícil. Se você está pensando que a vida cristã é difícil, você está sendo enganado por Satanás. Agora, não dá para você querer viver a vida cristã com a velha natureza. Pode ser por isso que você está achando difícil. Por quê? Porque ainda tem pensamentos, tem princípios mundanos que você não quer muitas vezes abandonar e quer viver a vida cristã. Aí vai ser difícil. Não tem como. É a mesma coisa que você tentar misturar água e óleo. Já tentou misturar água e óleo? Não tem como, não mistura. Não tem como você querer viver uma vida cristã e continuar vivendo a velha natureza. Aí vai ser difícil mesmo. Mas quando você se entrega realmente a Jesus e quer ser nova criatura, aí a sua vida cristã é fácil. Aqui você vence o pecado, você vence o mal. Você não está só. Você não está só. Você tem o Espírito Santo que está aí dentro de você. O que você precisa fazer? Aceitar a sua nova vida. Aceitar essa nova criatura que Deus te chamou para ser. Matar a velha natureza e viver agora para Jesus. Para de viver para você mesmo. E começa a viver para Jesus, para você ver como que tudo muda na sua vida. Para de querer ter razão. Para de querer fazer as suas próprias escolhas. Para de querer resolver as coisas à sua maneira e começa a deixar Jesus fazer por você. Peça para o Espírito Santo te guiar, te ajudar para você ver como que as coisas vão começar a mudar. Então feche seus olhos. Qual é o desejo do seu coração? O desejo do meu coração é viver uma vida cristã plena. O desejo do meu coração, a finalidade da minha vida, é conhecer mais a Jesus, é obedecê-lo. A finalidade da minha vida é andar com Ele, é agradá-lo. A finalidade da minha vida é manifestar Ele através da minha vida. Esse deveria ser o maior desejo do seu coração. Essa é a finalidade da sua vida cristã. Então feche seus olhos se você quer. Se você está tendo dificuldade com isso, essa é a oportunidade de você se prostrar diante do Senhor e pedir: Senhor, me ajuda. Senhor, Espírito Santo, me conduz. Espírito Santo, me ajuda a vencer o velho eu. Me ajuda a vencer as minhas vontades. Me ajuda a vencer, Senhor, porque eu quero te conhecer. Jesus, revela-te a mim.
Eu quero ter experiências com o Senhor. Você pode orar sim. Você pode pedir isso para Ele. Eu quero novas experiências. Faz tempo que eu não tenho uma experiência nova com o Senhor. Eu quero te conhecer, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser dirigido pelo Senhor, eu quero mais. Fale com Ele, é você e Ele agora. Fale com Ele, fale com Ele. Aproveita essa oportunidade que Ele está te dando nessa noite. Ele está te encaminhando para um novo tempo. Ele está te encaminhando para a sua vida cristã ser uma vida cristã verdadeira e vitoriosa. Deixe suas razões de lado. Deixe seus pensamentos errados de lado. Deixe a sua frieza espiritual de lado. Se jogue, se lance aos pés de Jesus. Se lance, se jogue aos pés do Senhor. Chega de viver para você mesmo. Comece a viver para Jesus. Peça para Ele experiências com Ele. Senhor, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero ser marcado. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu não quero te conhecer só de ouvir falar. Eu quero ter experiências contigo. Quanto mais você desejar, mais você vai ter. Demonstre a sua fome, a sua sede por Ele.